E aí, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bora lá? A gente está conversando ainda sobre extinção da punibilidade. Estamos já acabando prescrição. Aí a gente vai acabar de todas as extinções da punibilidade. Falta só a retratação do agente, que é rapidinho. E nessa aula a gente resolve o exercício. Acredito que nessa aula a gente consegue terminar o módulo 6. Se a gente não terminar o módulo 6 nessa aula, a gente termina na próxima, mas eu acredito que nessa vai dar certo. Bora lá. Turma, a gente conversou sobre a PPP. Aí você entendeu, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, retroativa, superveniente e a por prognose. Não vou revisar porque eu já falei várias vezes isso. Aí você aprendeu no final da aula passada a PPE. A PPE é a prescrição da pretensão executória. E a PPE, ela é computada, ela vai existir PPE quando há o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Professor, me diz uma coisa. Será que o mesmo tempo de prescrição da PPP, superveniente ou retroativa, não vai ser o mesmo tempo da PPE? Turma, não obrigatoriamente. Lembra que eu falei que a PPP retroativa ou superveniente, ela vai existir a partir do momento que transita em julgado para acusação? Pois é, mas a defesa recorreu. E pode ser que a defesa tenha conseguido, com o recurso dela, diminuir mais ainda a pena, ou diminuir a pena. Então, para quem está querendo saber mais a diferença de PPP retroativa e superveniente para PPE executória, saiba, pessoal, que nem sempre o tempo de prescrição da PPP retroativa ou superveniente é o mesmo tempo de prescrição da PPP executória. Isso porque, pessoal, a PPP retroativa ou superveniente ela é utilizada quando transita em julgado para acusação. Isso significa que a defesa pode recorrer, a defesa recorreu e ela pode conseguir diminuir a pena. Se a defesa com recurso consegue diminuir a pena, lembram que a pena é efetivamente aplicada que vai para a PPE? Então diminuiu a pena, diminuiu o lapso prescricional, provavelmente. Então nem sempre a PPP retroativa e a PPP superveniente vão ter o mesmo lapso prescricional da PPE. A regra é que o lapso prescricional da PPP retroativa e superveniente é menor do que a PPP em abstrato, e a regra é que a prescrição, o lapso prescricional da PPE é menor do que a PPP em abstrato e da que a PPP retroativa. Beleza? E aí, pessoal, temos aqui a PPE, ela vai existir quando transita em julgado a sentença penal, mas o termo inicial dela é o trânsito em julgado para acusação via de regra, ou então as causas do artigo 112. Aí você analisa quanto tempo passou do termo inicial até o início do cumprimento da pena, depois quanto tempo passou do termo inicial do cumprimento da pena até a continuação da pena, e se for o caso, até a reincidência, porque a reincidência ela também prescreve. Lembra que eu falei no final da aula passada que se o cara fugir, ele liga para o advogado e pergunta quanto tempo tem que ficar solto, tem que ficar foragido? Pois é, isso acontece, pessoal, porque entre o início do cumprimento da pena e a evasão dele, então ele iniciou a pena, interrompeu a prescrição, zerou. Aí ele evadiu e a prescrição está rolando. Aí se ele conseguir não voltar a cumprir pena, prescreve exatamente nesse espaço em amarelo. Agora, se ele for capturado, você está vendo aqui que se ele for capturado, a continuação do cumprimento da pena representa um lapso interruptivo da prescrição. Então, se ele inicia o cumprimento de pena, zera, a prescrição está rolando, ele foge e simplesmente ele pode ficar preso. Aliás, ele foge e pode continuar solto, pode continuar foragido até prescrever. Porque se ele for pegue, a continuação do cumprimento de pena interrompe a prescrição dele. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Então, beleza. Turma, agora a gente vai só ver algumas súmulas e aí eu vou falar ainda da retratação. Diz assim, ó. Súmula 497 do STF. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.
O que é isso? Isso aqui é exatamente uma coisa que eu já falei para vocês. Só vai influenciar no cômputo da PPP em abstrato caso de aumento e diminuição de pena. Acontece que a gente viu que no concurso formal próprio e no crime continuado, ambos são espécies de concurso de crimes, a gente viu que no concurso formal próprio e no crime continuado é adotado o critério da exasperação de pena, onde o juiz vai aplicar todas as penas e vai aumentar. O que a súmula 497 do STF está falando é que para você analisar a prescrição dos crimes, seja PPP em abstrato, seja PPP retroativa, seja PPP superveniente, para você analisar a prescrição dos crimes, ainda que haja em concurso, você tem que analisar os crimes isoladamente. Ou seja, se eu estou em continuidade delitiva por furto, um furto que eu pratiquei foi de 4 anos e o outro foi de 3 anos, aí o juiz vai pegar esses 4 anos e vai aumentar. O que a súmula 497 está dizendo é que cada furto vai ser analisado a prescrição dele isoladamente. Um furto vai ter como base de cálculo os 4 anos e o outro furto vai ter como base de cálculo os 3 anos. Não é que os dois furtos vão ter prescrição nos 4 anos mais o aumento de pena. Não. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta em cada crime, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. É isso que está dizendo. Súmula 592 do STF. Nos crimes falimentares, nos crimes da falência, aplicam-se as causas interruptivas da prescrição no Código Penal. Então, os crimes falimentares, que são crimes ocorridos na falência, são crimes previstos na lei de falência, esses crimes, eles são crimes previstos numa lei especial. E o que a súmula 592 está falando é que as causas interruptivas da prescrição desses crimes falimentares são sim utilizadas, as provas das prescrições desses crimes falimentares são sim as utilizadas no Código Penal, são sim as previstas no Código Penal. Súmula 604. A prescrição pela pena em concreto é somente da pretensão executória da pena privativa de liberdade. Aqui está falando da PPE. Lembram que eu falei da PPE e eu disse que a PPE só apaga os efeitos primários? É exatamente o que está dizendo essa súmula. A prescrição pela pena em concreto, que é a PPE, é somente da pretensão executória da pena privativa de liberdade. Isso significa que a pena privativa de liberdade não vai mais poder ser imposta, mas os outros efeitos da condenação, eles vão continuar, eles vão perdurar. Beleza. E aqui a gente vai começar questões, mas só antes de eu começar as questões, eu vou voltar para o primeiro slide, que é o que fala das causas extintivas da punibilidade. E olha o que aqui diz ele. Extingue a punibilidade pela morte, anistia, graça e indulto, tudo isso a gente já conversou, pela retroatividade, que é abolício crimes, pela prescrição, acabamos de conversar, decadência, falei da diferença de decadência para prescrição, perempção, falei disso também, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão do ofendido, conversamos sobre isso, e pelo perdão judicial, que a gente também conversou. Falta só o inciso 4, pela retratação do agente nos casos em que a lei admite. O que é isso, professor? A retratação do agente. Pessoal, existem determinados crimes onde o próprio legislador já disse que se o agressor não, se o criminoso ele se retratar, extingue a punibilidade dele. E a gente vai aprender isso mais a fundo quando eu for estudar com vocês os crimes em espécie. Por exemplo, a gente vai estudar os crimes contra a honra, que são 3, né? Calúnia, injúria e difamação. Aí eu vou conversar com vocês e vou dizer que existe a possibilidade de retratação do agente. Se o agente se retrata, a lei prevê que ele fique extinta a punibilidade dele. Então veja, muitas vezes o legislador pode prever que o indivíduo pode se retratar, pode se desculpar do crime que ele cometeu, e se ele se desculpa do crime que ele cometeu, extingue a punibilidade dele. Perfeito. Turma, acredito que estamos aptos para resolver as questões e finalizar o nosso módulo, se Deus quiser. E hoje é sexta, depois daqui, vou só cuidar dos meus cachorros. Acabou. Vou nadar
vou para ali na Unifor, vou nadar, que é a universidade que eu dou aula. Depois que eu nadar, eu vou porque meu cachorro tem que ir pro dentista, porque ele tá com o dente entramelado, ou putaria. E depois, sei lá, vou pro cinema. Pois é, hoje eu ralei muito para conseguir ter a sexta livre, sábado, domingo. E você tá fazendo isso agora. Como deu certo para mim, vai dar certo para você. Vamos lá, turma. Primeira questão. No sistema penal brasileiro, há causas pessoais e extinguem totalmente a punibilidade. Peraí. Há causas pessoais que excluem e extinguem totalmente a punibilidade. Igualmente, causas pessoais de exclusão e extinção da punibilidade. No sistema brasileiro, há causas pessoais que excluem e extinguem totalmente a punibilidade. Igualmente, causas pessoais de exclusão e extinção parcial. Ah, eu não tinha visto. Ixi, tomei doido. Parcial da punibilidade. Turma, essa questão, ela tá correta. E o que é que essa questão, ela quer dizer? Quer dizer, turma, extinções da punibilidade, algumas que não estão nem no Código Penal. Por exemplo, lá em Constitucional, você vai estudar as imunidades parlamentares. E você vai estudar que os deputados e os senadores e alguns outros parlamentares, eu não vou entrar nessa seara, eles são irresponsáveis civis e penalmente por crimes contra a honra. Então veja, a Constituição diz que os deputados federais e os senadores são invioláveis no exercício da sua profissão. Então, essa é uma imunidade parlamentar. Professor, mas vem cá. Aqui está falando que é uma imunidade parlamentar e as imunidades parlamentares representam, para a doutrina majoritária, extinção da punibilidade, porque tem alguns que dizem que é a exclusão do fato típico. Mas para a doutrina majoritária representa a exclusão da punibilidade. Professor, mas vem cá. Aqui está falando que existem causas pessoais que excluem e extinguem totalmente a punibilidade e causas pessoais que excluem e extinguem parcialmente a punibilidade. A imunidade parlamentar, professor, ela não é por conta da pessoa, ela é por conta da função. Então não é uma causa pessoal. Massa! Eu aproveitei essa deixa só para ratificar para vocês que o artigo 107 ele é exemplificativo no rol de extinção da punibilidade. O artigo 107 ele é exemplificativo no rol de extinção da punibilidade. Pois é. Agora, quais são as causas pessoais que excluem e extinguem totalmente a punibilidade e também causas pessoais que excluem e extinguem parcialmente a punibilidade? Lembram da anistia, da graça, do indulto? Pois é. Lembram que o indulto, por exemplo, o indulto é coletivo, a graça ela é individual e a graça deve ser requerida? Pois é, o indulto é uma espécie de graça, o indulto é uma espécie de graça coletiva, é uma espécie de extinção da punibilidade pessoal. Tanto é que tanto a anistia, a graça e o indulto pode ser condicionada ou pode ser ainda restrita a alguns agentes que sejam primários, restrita a algumas pessoas que tenham praticado determinados crimes. E o indulto, por exemplo, ele pode excluir totalmente a punibilidade ou só parcialmente. Lembram da comutação de pena? Comutação de pena é simplesmente tirar uma pena mais grave e botar uma pena mais leve. Professor, nunca imaginei professor, disso tudo eu sabia, só que não sabia que essa questão estava falando disso. Pois é, mas agora você já sabe e não cai mais nessa pegadinha. No sistema penal brasileiro, há causas pessoais que excluem e extinguem totalmente a punibilidade e também as que excluem e extinguem parcialmente. Essa está certa. Segunda, não é possível a concessão de anistia, graça ou indulto àqueles que tenham praticado crimes hediondos. Correto. Artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90, da Lei dos Crimes Hediondos. Não é possível a concessão de anistia, graça ou indulto quem tenha praticado crime hediondo ou equiparado ao hediondo. Essa está correta. Terceira, as causas de extinção da punibilidade, como a prescrição, a morte do autor do fato e a decadência do direito de queixa, podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz. Corretíssima. A prescrição, a decadência,
toda, não só do direito de queixa, a morte do autor do fato, do criminoso, todas essas podem sim ser reconhecidas de ofício pelo magistrado. Portanto, essa está também correta. Quarta questão. A anistia representa o esquecimento do crime, afastando a punição pelos fatos considerados delituosos, e constitui ato privativo do presidente da República. Falso. A anistia ela é proveniente do Congresso Nacional. E se é proveniente do Congresso Nacional, é feito por meio de lei. Já, turma, nem se tivesse indulto ou graça estaria correto. Porque o presidente da República ele pode delegar a concessão de indulto e concessão de graça. Portanto, a quarta está errado, porque a anistia não é do presidente da República. A anistia é do Congresso Nacional. Está falso. Quinta questão. Acerca da extinção da punibilidade e na hipótese de causa de extinção da punibilidade ocorrer depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em regra, o sujeito, vindo a cometer novo delito, será considerado reincidente, à exceção apenas da abolício crimes e do indulto. Turma, tá falso. Tava quase tudo correto. Mas bora ver o que é que aqui tá errado. Acerca da extinção da punibilidade, na hipótese da causa de extinção da punibilidade, na hipótese de causa de extinção da punibilidade ocorrer depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em regra, o sujeito vindo a cometer novo delito será considerado reincidente. Beleza. A exceção apenas da abolício crimes e do indulto. Falso. Realmente, a abolício crimes, ela, como a gente viu, lei penal que de qualquer forma favoreceu o réu, ela retroage, beneficiando por completo o indivíduo, ainda que haja sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Sobre a abolício crimes, realmente a lei retroage e apaga todos os efeitos. Você que era primário passa a ser, ou você que era reincidente por ter cometido, por exemplo, o adultério, em 2005, quando o adultério foi revogado como crime, você voltou a ser primário. Você que era maus antecedentes, você volta a ser bons antecedentes. Então aqui está correto. Mas o indulto, ele deixa ainda a pessoa considerada reincidente. Talvez o que o agente quisesse aqui, o examinador, ele quisesse colocar a anistia. A anistia, ela pode conceder a primariedade do agente, dependendo do caso, né? Nem sempre. Então, assim, a anistia, ela pode conceder a primariedade do agente e não o indulto. Por isso que está falso. Sexta questão. A sexta diz assim: no tocante às causas extintivas da punibilidade, pode-se dizer que a anistia A é individual, opera efeitos ex nunc. Falso. A anistia, ela é coletiva, ela é dada por lei. Opera com efeito ex nunc. Ex nunc significa dali para frente. Ex nunc, nu de nuca. Quando você dá um tapa na sua nuca, você vai para frente. A anistia não é ex nunc, é ex tunc. E pode ocorrer antes da sentença final. Pode ocorrer antes da sentença final, mas está errado essas duas partes. B. É geral ou parcial e opera efeito ex nunc. É geral ou parcial e ocorre... Aí tudo bem, mas opera efeito ex tunc. Ela retroage, porque como regra, a anistia, como eu falei para vocês, ela apaga o fato criminoso. Como regra, ela apaga o fato criminoso e o efeito dela, ela é ex tunc. Tunc, T de testa, dá um tapa na testa e vai para trás. Beleza. C. Opera efeito ex tunc. Pode ser condicionada ou incondicionada, geral ou parcial. Corretíssimo. Falamos das classificações disso. D de dado pode ser aplicado aos crimes de tortura, não pode, porque a própria Constituição ela proíbe, e atualmente pode ser aplicado aos crimes hediondos, também não pode. A regra das jurisprudências do Supremo não admite a anistia para crime hediondo, para falso. E também a lei não, né, no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90, que é a lei dos crimes hediondos. Sétima questão. Sobre as causas extintivas da punibilidade, tem-se que a sentença concessiva do perdão judicial é declaratória de extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Aqui, turma, é até aquela súmula, se eu não me engano, é a 18 do STJ, é a súmula 18 do STJ.
Aí a súmula 18 do STJ diz exatamente o que está previsto aqui. É só para você perceber como essa súmula 18 ela é cobrada. É porque em relação à sentença que concede o perdão judicial, ainda tem muita discussão sobre qual é a natureza jurídica dela. Porque tem gente que diz que não, que a perdão judicial, ela subsiste os efeitos para reincidência. E aqui essa questão, ela cobrou a jurisprudência do STJ que está até simulado. A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória de extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Essa está correta. B. A renúncia e a desistência são causas de extinção da punibilidade, são mesmo. Diferenciando-se apenas quanto ao momento de seu exercício. Não, apenas não. Já que a primeira ocorre depois do ajuizamento da ação penal, enquanto a segunda opera-se antes do ajuizamento da ação penal. Primeiro, tá trocado. A renúncia ao direito de queixa e de representação, elas vão ocorrer antes da sentença penal condenatória. Já a desistência ocorre a renúncia ocorre antes do ajuizamento da ação penal, antes do processo, antes do ajuizamento da ação penal. Já a desistência ocorre depois do ajuizamento da ação penal. Acontece, pessoal, que a diferença delas mesmo, também outra diferença, é que a renúncia vale para os crimes de ação penal pública, condicionada à representação, ou para a ação penal privada. Enquanto a desistência só vale para os crimes de ação penal privada. É outra diferença. Então, além daqui estar trocado, esse apenas torna a questão errada. C de casa. A perempção opera-se quando o autor da ação privada subsidiária da pública deixa de promover o andamento do feito por mais de 30 dias. Falso. Falei para vocês que a perempção é só para as ações penais propriamente ditas ou para as ações penais personalíssimas. Que a perempção não vale para as ações penais privadas subsidiárias da pública. A perempção está no artigo 60 do Código de Processo Penal. D de dado. A anistia é ato discricionário do presidente da República, falso, do Congresso Nacional, que tem por objeto crimes cuja sentença tenha transitado em julgado, acarretando a extinção da pena imposta. Falso. A anistia pode ser concedida antes da sentença penal condenatória. Por isso que está falso. Oitava questão. A oitava diz assim: a respeito da punibilidade de suas causas de extinção, assinale a opção correta. A. A morte do agente dá ensejo à extinção da punibilidade desse agente. E ainda, posteriormente à sentença declaratória de extinção, se comprove a falsidade da certidão de óbito, a sentença será mantida, uma vez que não cabe revisão criminal em prejuízo para o réu. Falso. Essa posição aqui, de que a sentença ficaria mantida com certidão de óbito falso, foi uma posição até 2008. Eu expliquei para vocês que depois de 2008, o Supremo passou a entender que uma sentença que declara extinta a punibilidade com base no certidão de óbito falsa é uma sentença inexistente. Então ela pode ser desentranhada do processo e o processo continua. A então, ela está ultrapassada, não é mais essa jurisprudência. B. No crime de peculato, a gente ainda não estudou, exclusivamente em sua modalidade culposa, isso aí eu falei. Se houver reparação do dano no curso do inquérito policial, extingue a punibilidade do agente. Correto. Eu falei para vocês sobre a extinção da punibilidade do peculato culposo, que está no artigo 312, parágrafo 2º, e lá, se você olhar o parágrafo 3º, diz que se o agente é processado por peculato culposo, ele tem até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para reparar o dano. Se ele repara o dano antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ele continua primário de bons antecedentes, extingue a punibilidade. E se ele repara o dano depois da sentença penal condenatória, simplesmente ele vai ter a pena diminuída de metade. Então a B está correta. C. A prescrição retroativa regula-se pela pena concreta fixada na condenação, contando o prazo do trânsito em julgado para a acusação, retroativamente ao recebimento da denúncia ou recebimento da denúncia até a prática do crime. Falso. Falso por conta dessa parte final. Realmente a prescrição retroativa, que é a PPP retroativa, ela regula-se pela pena fixada na condenação, contando do trânsito em julgado para a acusação retroativamente até o recebimento da denúncia. Está correto.
Agora, quando ele fala que conta-se do recebimento da denúncia até a prática do crime, está correto, ou está errado, porque eu falei para vocês que depois de 2010, o artigo 110, parágrafo 2º do Código Penal, proibiu a PPP retroativa no lapso antes do oferecimento da denúncia, antes da denúncia ou da queixa. Por isso que está errado. D. O juiz não pode declarar isenção de pena em favor do autor do crime de homicídio. O juiz, pessoal, pode, no caso de homicídio culposo, conceder o perdão judicial. E o perdão judicial é uma isenção de pena. Portanto, essa está errada. Porque mesmo no crime de homicídio, no caso de homicídio culposo, o juiz pode declarar isenção de pena. Está falso. E é de Eva. Nos crimes contra a ordem tributária, extingue-se a punibilidade com pagamento integral ou parcelamento do tributo ou contribuição social devida, incluídos os acessórios legais. Falso. O parcelamento no crime contra a ordem tributária, que é um crime previsto na Lei 8.137 de 90, o parcelamento ele faz apenas suspender o curso da ação penal e da prescrição do delito. O parcelamento em crimes contra a ordem tributária não constitui extinção da punibilidade. O parcelamento, ele só faz simplesmente suspender a prescrição e o processo penal. Aí o indivíduo sendo processado por crime contra a ordem tributária ou está sendo investigado por crime contra a ordem tributária, se ele faz um parcelamento, fica suspensa a pretensão punitiva. Só vai mesmo extinguir a punibilidade quando ele efetua totalmente o pagamento. Efetuado totalmente o pagamento, extingue a punibilidade. Por isso que está falsa por conta do parcelamento. Então está falsa. Nona questão. Em relação às causas de extinção da punibilidade, veja que todas essas questões que eu peguei são de 2013. Veja como veja como essa matéria cai. Em relação às causas de extinção da punibilidade, é correto afirmar que a. Não configura a concessão do indulto parcial ou comutação competência privativa do presidente da República. Essa já está correta. Por que não é competência privativa do presidente da República? Porque, turma, o presidente da República pode delegar. Nos termos do artigo 84, parágrafo único, existem certas pessoas da Constituição Federal, existem certas pessoas onde o presidente da República vai poder delegar a concessão de indulto. Por isso, essa já é a correta. B de bola. É cabível o perdão judicial no caso de qualquer infração penal. Falso. O perdão judicial, nos próprios termos do artigo 107, o último inciso do 107, diz que o perdão judicial só é cabível nos casos em que a lei admite. Então, o perdão judicial não é cabível em qualquer hipótese. C. A concessão de anistia é competência privativa do presidente da República. Turma, cai muito essa besteira, né? A concessão de anistia é competência do Congresso Nacional e não do presidente da República. Então, a concessão de anistia é de competência privativa do presidente da República, excluindo o crime e fazendo desaparecer suas consequências. Falso. D de dado. A concessão do indulto faz com que o beneficiado retorne à condição de primário. O indulto não. A anistia abolice o crimes como regra, a anistia como regra abolice o crimes, mas não o indulto. E não são previstos em qualquer situação para casos de reparação do dano pelo agente. Turma, essa está falsa. A extinção da punibilidade pode ocorrer pela reparação do dano causado pelo agente. Por exemplo, o peculato culposo do artigo 312, parágrafo 2º e 3º. O peculato culposo, se o agente repara o dano, extingue a punibilidade, desde que essa reparação seja até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Fiquem com Deus, meus amigos. Tudo de bom e bons estudos. Tchau, tchau.